Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo dessa bolsa de crochê. Essa peça ela é simples, ela é fácil de fazer, não gasta muito material. Aqui eu trabalhei com o barbante número 4, com duas cores, mas você pode fazer também com o barbante número 6 ou fios de espessura menor. É uma peça bem simples, ela não possui forro. Aqui ela é formada por pontos altos com esses espaços entre eles. Ela é um modelo vazado, que é o ideal para praia, piscina. Ela tem um tamanho médio. Aqui, a largura da peça tem 33 centímetros, contando aqui do fundo até essa parte aqui das alças, ela tem 38 centímetros. Mas se você contar também aqui da base até essa parte das alças, ela fica com 65 centímetros. Mas você pode fazer maior ou menor. Ao longo do vídeo, eu dou dicas de como aumentar ou diminuir o tamanho da peça. Ela é bem simples, é um modelo fácil de fazer, não é uma criação minha. Eu já vi esse modelo em fotos e também já vi vídeos de outros criadores. Mas cada um faz com algum detalhe diferente, alguma pontuação diferente. Cada artesão faz a sua versão. Essa daqui é a minha. Para confeccionar essa peça, eu trabalhei com o barbante número 4 e uma agulha para crochê de 3,5 milímetros. Mas você pode trabalhar também com a de 3 milímetros. Essa peça, ela não gasta muito material. Eu vou deixar na descrição do vídeo os materiais que eu utilizei para a confecção da peça. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Então vamos dar início ao passo a passo? Para começar, faço a laçada inicial. Em seguida, faço 5 correntinhas. Retorno na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, formando aqui um círculo. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do círculo faço mais 2 pontos altos. Formo um bloco de 3 pontos altos. Dentro desse círculo preciso de 4 blocos de 3 pontos altos. Então faço 2 correntinhas de espaço e dentro do círculo faço 3 pontos altos. Esse é o segundo bloco. Faço 2 correntinhas e dentro do círculo faço o terceiro. Então farei o terceiro e o quarto e retorno no final da carreira. Fiz os 4 blocos de 3 pontos altos. O intervalo entre eles é formado por 2 correntinhas. Aqui no último faço apenas uma correntinha, laço, onde tenho as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Na terceira passo a agulha por dentro, puxo a laçada, fiquei com 3 aqui na agulha, tiro as 3 de uma vez, formando meio ponto alto inclinado. Então eu encerrei com uma correntinha e meio ponto alto inclinado. Por quê? Porque aqui eu quero que o fio esteja no centro do espaço. Então a correntinha e o meio ponto alto eles equivalem a esse espaço aqui de 2 correntinhas. Vou começar a segunda carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço e no mesmo espaço faço mais um ponto alto. Esses 2 pontos altos formam a metade de um leque. A outra parte eu farei no final da carreira. Faço uma correntinha de espaço e aqui na carreira anterior eu tenho 3 pontos altos. No ponto do meio faço um ponto alto. Faço uma correntinha. No próximo espaço aqui de 2 correntinhas faço 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e dentro do mesmo espaço faço 2 pontos altos, formando um leque aqui no canto. Um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas
e 2 pontos altos. Fiz o leque do canto, faço uma correntinha. Tenho na carreira anterior 3 pontos altos, no ponto do meio faço um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo espaço faço mais um leque. São 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, formando o leque do canto. Essa daqui é a sequência da segunda carreira. Farei assim por toda a volta. Em cada espaço de 2 correntinhas faço um leque. E entre um leque e outro eu vou ter uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Para finalizar a segunda carreira, faço uma correntinha. Aqui onde tem os 3 pontos altos, no ponto do meio faço um ponto alto. Faço uma correntinha. E aqui, onde eu já fiz a metade do leque, faço a outra parte. São 2 pontos altos. Para encerrar a carreira, farei a mesma coisa que fiz na carreira anterior. Uma correntinha, laço, onde tem as 3 correntinhas aqui na terceira. Vou puxar o fio, fiquei com as 3 laçadas, tiro as 3 de uma vez, formando aqui meio ponto alto inclinado. Vou começar a terceira carreira. São 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui, no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Essa daqui é a metade do leque. A outra parte eu faço no final da carreira. Faço uma correntinha, laço. Aqui na carreira anterior eu tenho 2 pontos altos do leque. Então no segundo faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Vou pular o espaço, nesse ponto alto faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. Vou pular essa correntinha de espaço. Aqui eu tenho a metade do leque, esses 2 pontos altos. Então no primeiro faço um ponto alto. Faço uma correntinha e dentro do espaço faço a repetição do leque. Completei o leque do canto. Então essa lateral ela fica assim. Nos 2 cantos eu tenho os leques e entre eles eu tenho 3 pontos altos, com intervalos de uma correntinha entre eles. Na carreira anterior é apenas um ponto alto, nessa daqui passa a ser 3. Então eu fiz o leque do canto, faço uma correntinha, laço, aqui eu tenho os 2 pontos altos do leque da carreira anterior, no segundo ponto alto faço um ponto alto sobre ele. Uma correntinha, vou pular o espaço, faço um ponto alto sobre o ponto do meio. Faço aqui uma correntinha de espaço, vou pular o espaço, onde eu tenho um leque com os 2 pontos altos no primeiro, faço um ponto alto. Faço uma correntinha e aqui eu faço a repetição do leque. Farei assim para a volta inteira. Vou encerrar a terceira carreira. Fiz aqui o último ponto alto, faço uma correntinha e dentro do espaço onde já fiz a primeira parte do leque, farei a outra parte. São 2 pontos altos. Faço uma correntinha e meio ponto alto inclinado. Todo final de carreira vai ser feito dessa forma. Assim como todo início de carreira é feito dessa forma, com as 3 correntinhas que equivalem a ponto alto e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço, formando a metade do leque. Faço uma correntinha, laço, onde tem os 2 pontos altos, no segundo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular o espaço, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o espaço, no próximo ponto alto faço mais um ponto alto. Uma correntinha, tenho a metade do leque, no primeiro ponto faço um ponto alto. Faço uma correntinha e aqui dentro do leque faço a repetição do leque. Esse padrão eu farei em todas as carreiras. Eu completei o leque do canto com os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, o espaço entre cada leque ele fica com 5 pontos altos, com um intervalo de uma correntinha entre eles. A cada carreira, aumenta a quantidade de pontos que tem
entre um leque e outro. Aqui eu tenho um ponto alto, na carreira seguinte 3, nessa carreira 5, na próxima serão 7 e assim por diante. Esse daqui é o padrão. Então eu vou fazer essa carreira e retorno para mostrar como eu farei a troca da cor. No final da quarta carreira, já fiz a outra parte do leque. Só falta a correntinha e o meio ponto alto. Eu cortei o fio. Aqui eu tenho aproximadamente uns 4 dedos de fio, porque a próxima carreira eu farei com o fio branco. Então, nessa ponta eu vou amarrar o fio branco. Você pode fazer qualquer tipo de nó, portanto que fique bem preso, bem firme. Então aqui eu vou amarrar o fio branco e retorno para fazer o início da próxima carreira. Eu fiz a união dos dois fios, cortei as pontas aqui do nó, ele está bem preso. Agora é só continuar. Faço uma correntinha, laço e faço o meio ponto alto. É importante sempre deixar o nó para o avesso da peça. Fiz o meu ponto alto, agora vou começar a quinta carreira com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Fiz um ponto alto dentro do espaço, formou a metade do leque. Fica dessa forma. Sempre que você for fazer a troca do fio, faça desse jeito, para poder facilitar o arremate. Agora eu vou prosseguir com o padrão que eu fiz nas carreiras anteriores. Depois do leque do canto, faço uma correntinha e faço um ponto alto no segundo ponto de base. Faço uma correntinha, vou pular espaço, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo espaço, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, cheguei aqui na parte do leque, no primeiro ponto faço um ponto alto. Faço uma correntinha e dentro do espaço faço a repetição do leque. São 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E vou prosseguir assim por toda a volta, repetindo aqui o mesmo padrão que fiz nas carreiras anteriores. Agora o intervalo entre um leque e outro é formado por 7 pontos altos. Então vou seguir esse mesmo padrão nas próximas carreiras e depois eu retorno para começar a fazer a lateral da peça. Eu retornei após ter concluído a 10ª carreira e essa base ficou com 25 centímetros de cada lado. Essa é a parte do fundo da bolsa, então se você quiser que ela seja maior, é só fazer mais carreiras. Você pode fazer 11 ou 12 carreiras. E se quiser que seja menor, você diminui para 9 ou 8 carreiras. A partir daqui, eu vou subir a peça para fazer a lateral. Então, independente de quantas carreiras você fez, o processo é o mesmo. Porque aqui eu tenho de cada lado, tenho o leque em cada canto. Entre eles, eu tenho um número ímpar de pontos altos. Desde a segunda carreira, em que eu comecei com um ponto alto, até a 10ª. Aqui eu tenho, entre um leque e outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 pontos. Então não importa se você fizer mais carreiras ou menos, sempre vai ter uma quantidade ímpar de pontos. Então para fazer a próxima carreira, que vai ser a subida da peça, você vai marcar o ponto do meio. Então eu vou marcar o ponto do meio de cada lado e retorno para iniciar a próxima carreira. Fiz a marcação do ponto do meio de cada lateral utilizando esses marcadores, mas você pode utilizar um fio de outra cor. O importante é apenas marcar o ponto do meio. Aqui fica 8 pontos de cada lado, esse daqui, o ponto do meio é o 9º ponto. Lembrando que se você fizer mais ou menos carreiras, é só marcar o ponto do meio. Agora eu vou começar
na próxima carreira fazendo a metade do leque. São 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e um ponto alto no mesmo espaço. Faço uma correntinha, laço, aqui no segundo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pular o espaço, no próximo ponto alto faço um ponto alto. E aqui eu farei os pontos altos até chegar nesse ponto que antecede o ponto do meio. Fiz os 8 pontos altos seguidos, com o intervalo entre eles de uma correntinha. Cheguei aqui, onde eu tenho o ponto central, antes dele eu tenho um ponto alto. E aqui eu também tenho, depois dele, esse ponto alto. Então, nesse ponto que antecede o ponto do meio, eu farei a metade de um ponto alto. Então, faço uma correntinha, laço, venho aqui no ponto, puxo o fio. Aqui eu tenho 13 laçadas, tiro 2, deixo 2 na agulha. Laço, vou pular o ponto do meio e vou para o próximo ponto alto. Vou puxar o fio, tiro 2 laçadas e fiquei com 3 na agulha. Tiro as 3 de uma vez. Aqui eu fiz uma diminuição. Faço uma correntinha, laço, vou pular o espaço, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Esse ponto aqui é o primeiro dos 8 pontos altos que faço desse lado antes do leque. Da mesma forma que fiz aqui, desse lado. Então faço a correntinha, um ponto alto no próximo ponto de base. Fiz a correntinha, fiz aqui o terceiro ponto alto. Uma correntinha, faço o quarto ponto alto. Uma correntinha, agora faço o quinto. Faço a correntinha, vou pular espaço, no próximo ponto alto faço o sexto ponto. Uma correntinha, no próximo ponto alto faço o sétimo. Faço a correntinha, aqui eu tenho a metade do leque, no primeiro ponto faço o oitavo. Faço a correntinha e dentro do leque faço a repetição do leque. São 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. A lateral fica assim, com essa diminuição bem aqui na parte central. Agora farei essa mesma repetição aqui nessa lateral. Faço uma correntinha. Aqui eu tenho a metade do leque, no segundo ponto faço um ponto alto. Esse ponto é o primeiro dos 8 pontos altos. Fiz os 8 pontos, agora faço uma correntinha. Nesse ponto alto que antecede o ponto do meio, vou passar a agulha por dentro dele, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 2 na agulha. Laço, vou pular o ponto central, no próximo ponto alto, passo a agulha por dentro dele, puxo o fio, tiro 2 laçadas, fiquei com 3 na agulha. Tiro as 3 de uma vez, formando aqui 2 pontos altos fechados juntos. Aqui é a diminuição. Faço uma correntinha, no próximo ponto faço o primeiro dos 8 pontos altos seguidos. Faço uma correntinha, no próximo ponto faço a segunda e farei assim até chegar no leque do canto. Essa daqui é a sequência da 11ª carreira, que é a primeira carreira da lateral da peça, que vai subir aqui a peça. Todas as carreiras serão iguais. Então vou encerrar essa carreira e volto na próxima para mostrar como vai ser feito aqui. Encerrei a 11ª carreira, agora vou começar a 12ª. Faço a metade do leque. Aqui sempre estou seguindo o mesmo padrão que fiz nas carreiras anteriores. A diferença é apenas porque vai ter aqui a diminuição. Mas eu começo com a metade do leque, faço uma correntinha, um ponto alto. Aqui no segundo ponto da base, faço uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto de base. E vou fazer assim até chegar na parte da diminuição. Todas as carreiras são iguais, então eu tenho que fazer 8 pontos altos seguidos.
com os intervalos de uma correntinha entre eles. São 8 pontos altos, tanto de um lado quanto do outro, em cada lateral aqui da peça. Aqui eu já tenho 5 pontos, faço mais 3. Fiz o terceiro, completou os 8 pontos. Aqui eu tenho um ponto alto que antecede esses 2 pontos altos fechados juntos, que formam o centro da peça. Então faço uma correntinha, venho nesse ponto alto, puxo o fio, tiro 2 laçadas, deixo 2 na agulha, laço, vou pular essa parte aqui do centro e vou para o próximo ponto alto. No próximo ponto alto, puxo o fio, tiro 2 laçadas, ficou 3 na agulha. Tiro as 3, formando aqui 2 pontos altos fechados juntos. Faço uma correntinha, vou pular o espaço, no próximo ponto alto faço um ponto alto. E farei a sequência de pontos altos até chegar no leque do canto. Aqui eu fiz a lateral e ela fica assim. Eu tenho o leque aqui dos cantos, entre eles sempre faço 8 pontos altos com os intervalos de uma correntinha entre eles. Na parte central eu faço os 2 pontos altos fechados juntos. Dessa forma que eu fiz aqui. Todas as carreiras serão feitas dessa forma. Não há alterações. Eu fiz 2 carreiras para subir aqui a lateral da peça. Eu vou fazer mais 10 carreiras seguindo esse padrão. Você pode fazer inclusive mais carreiras, não tem problema. Mas eu farei 10 carreiras e quando eu retornar vou mostrar como eu fiz a combinação de cores. E a partir daí eu farei o passo a passo das alças. Eu retornei após ter feito 11 carreiras. Eu disse que faria apenas 10, mas eu acrescentei aqui mais uma, para a peça alcançar o tamanho que eu quero. E você pode fazer inclusive mais carreiras. Contando aqui desde o princípio, desde a primeira carreira até essa última, eu fiz 23 carreiras. Mas você pode fazer 24 ou 25. Vai depender do tamanho que você quer que a peça fique. Eu encerrei a carreira com uma correntinha e meio ponto alto. Agora, essa próxima carreira, eu farei 2 correntinhas, que equivalem a meio ponto alto. E dentro do mesmo espaço faço mais meio ponto alto. Aqui eu fiz meio ponto alto. Então, dentro desse leque, do espaço de 2 correntinhas, eu já tenho 2 pontos, meio ponto alto. Mas eu preciso de 3. O terceiro eu farei aqui no final da carreira. Agora laço, venho no próximo ponto de base e faço meio ponto alto. No próximo ponto faço meio ponto alto. No espaço de uma correntinha faço meio ponto alto. No próximo ponto de base faço meio ponto alto. Então, nessa carreira, em cada ponto de base, farei meio ponto alto. E em cada correntinha de espaço, também faço meio ponto alto. A diferença é só aqui dentro do leque que eu faço 3 pontos, meio ponto alto. Fiz os meio pontos altos nos espaços e nos pontos altos. Cheguei aqui onde eu tenho os 2 pontos altos fechados juntos. Aqui faço, nesse ponto, o meio ponto alto. Passo para o próximo espaço, faço meio ponto alto e vou prosseguir assim até chegar no próximo leque. Então aqui na parte central eu faço meio ponto alto, aqui onde eu tenho os 2 pontos altos fechados juntos. Fica assim. Cheguei aqui no ponto V, dentro do espaço de 2 correntinhas, faço 3 pontos.
Fiz o primeiro meio ponto alto, fiz o segundo, e agora o terceiro. E vou prosseguir, fazendo um ponto em cada ponto de base e um ponto nos espaços de uma correntinha. Agora retorno no final da carreira. Fiz os meio pontos altos a volta inteira, e aqui cheguei no espaço onde eu já fiz os dois primeiros pontos. Faço o terceiro e encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui eu estou exatamente no ponto do meio. Então aqui eu farei a primeira alça. Faço 90 correntinhas. Essas correntinhas têm que ser tudo na mesma direção. Você tem que evitar que a peça torça. Após fazer as 90 correntinhas, eu vou prender com ponto baixíssimo no ponto do meio desse próximo leque. Então farei as 90 correntinhas e retorno quando eu tiver feito o ponto baixíssimo aqui. Eu fiz as 90 correntinhas e prendi com ponto baixíssimo aqui no ponto do meio do leque seguinte, formando aqui a alça. Essa alça, a quantidade de correntinhas, eu fiz 90, mas você pode fazer maior ou menor. Vai depender do tamanho que você quer a alça. Então aqui eu fiz um ponto baixíssimo, vou caminhar com pontos baixos até o próximo V, que fica aqui do outro lado, o próximo leque. Eu vou caminhar até quando chegar aqui perto do leque eu retorno. Fiz os pontos baixos, cheguei aqui no outro leque. Exatamente onde eu tenho o ponto do meio, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo, que é no primeiro ponto que eu tenho dentro aqui do espaço de 2 correntinhas. Como eu tenho 3 pontos, fiz um ponto baixo no primeiro, e aqui no ponto do meio eu farei um ponto baixíssimo. Não faço um ponto baixo porque senão ele vai ficar desigual com a outra alça, porque aqui eu comecei com ponto baixíssimo. Comecei nessa e terminei aqui na outra com um ponto baixíssimo. Então aqui eu tenho que fazer um ponto baixíssimo e nesse próximo aqui também. Não é ponto baixo. Então eu caminhei com pontos baixos e no ponto do meio eu fiz um ponto baixíssimo. Agora faço as 90 correntinhas, ou a quantidade de correntinhas que você fez na primeira alça. Então farei as 90 correntinhas e vou prender com ponto baixíssimo aqui no ponto do meio do próximo leque. Lembrando que evite que ela fique torcida. Aqui eu fiz as correntinhas, prendi com ponto baixíssimo. A partir daqui faço um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar no cordão de correntinhas do próximo leque, onde vou iniciar a próxima carreira. Então é só fazer ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar no próximo cordão de correntinhas. Aqui eu caminhei com os pontos baixos até chegar no cordão de correntinhas que forma a alça. Aqui na base eu tenho um ponto baixíssimo, onde eu comecei a fazer a alça. Eu não faço o ponto baixo aqui. Eu já venho direto para a primeira correntinha e faço um ponto baixo. Esse daqui é o início da primeira carreira da alça. Então faço em cada correntinha um ponto baixo. Observe apenas para não torcer as correntinhas. Faça um ponto baixo em cada uma. Fiz os pontos baixos por todo o cordão de correntinhas e ele fica assim. Fiz aqui o último ponto baixo aqui na última correntinha. Eu não faço nesse mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo. Eu venho para o primeiro ponto baixo aqui da base e faço um ponto baixo. A partir daqui faço um ponto baixo em cada ponto de base. Quando eu chegar na próxima alça, também faço um ponto baixo em cada correntinha, do jeito que eu fiz aqui. Essa carreira é só de pontos baixos. Então farei a volta inteira
e retorno no final da carreira. Aqui não tem segredo, é só ponto sobre ponto. E quando chegar nas correntinhas, faço um ponto baixo em cada uma. Aqui eu fiz a volta inteira de pontos baixos e cheguei na primeira alça, onde eu fiz aqui o primeiro ponto baixo da carreira. Então nesse ponto faço um ponto baixo, sem fazer o ponto baixíssimo. E aqui eu vou marcar esse ponto para saber onde foi que eu comecei a carreira. Então venho aqui com o marcador nesse primeiro ponto que eu fiz. E a partir daqui, toda a carreira será de pontos baixos. É só fazer ponto sobre ponto. Então eu farei a carreira inteira. E quando retornar, eu vou mostrar como fazer a carreira de acabamento. Então aqui as alças são formadas por duas carreiras de pontos baixos e uma carreira de acabamento. Não tem segredo, é só ponto sobre ponto. A volta inteira. Quando eu chegar nesse ponto aqui que eu marquei, eu retorno. Eu fiz toda a carreira de pontos baixos, cheguei aqui onde eu marquei o início da carreira. Então nesse ponto faço um ponto baixíssimo. E para fazer a carreira de acabamento faço uma correntinha. Vou retornar aqui no ponto. Eu não vou prosseguir, vou retornar aqui no ponto anterior, passo a agulha por dentro dele, puxo o fio, fiquei com duas laçadas, tiro as duas uma vez. Vou retornar um ponto, passo a agulha por dentro dele, puxo o fio, fiquei com duas laçadas, tiro as duas uma vez. Aqui eu estou fazendo o ponto caranguejo. Então venho aqui para o ponto anterior, passo a agulha, puxo o fio, fiquei com as duas laçadas, tiro as duas uma vez. É um ponto baixo ao contrário. Em vez de prosseguir, aqui eu vou retornando. E assim eu farei o acabamento. Em cada ponto de base, faço um ponto caranguejo. Você pode fazer também outro tipo de acabamento. Pode optar por fazer só pontos baixíssimos a volta inteira. Ou fazer ponto baixo mesmo, mas pode fazer aqui o ponto caranguejo, que ele vai dar um acabamento muito bom. Então eu farei esse ponto pela volta inteira. Ao finalizar, eu corto o fio e faço o arremate. Então eu vou concluir a carreira, depois eu retorno para mostrar como a peça ficou. Eu fiz o ponto caranguejo em toda a volta, cheguei aqui no ponto onde comecei com uma correntinha. Nesse ponto faço o último ponto caranguejo. Aqui eu já cortei o fio, é só puxar. Eu não farei o nozinho aqui no final não, é só puxar. E aqui com essa ponta, você vira aqui para o avesso. Passa agora por dentro aqui desse ponto. Puxa o fio para trás. E aqui esse fio, você pode optar, se você tiver deixado uma sobra maior, em fazer um nó aqui por dentro, aqui por trás. Ou você pode colar, usando aqui cola universal. Você cola, deixa bem fixo aqui, bem preso, que o arremate vai estar concluído. Eu até prefiro utilizar cola para não deixar nenhum nó aparente. Mas você pode fazer um nozinho aqui pelo avesso. Agora é só tirar os marcadores e a peça vai estar concluída. E aqui a peça ela está concluída. A partir daqui você vai decidir se quer fazer alguma decoração, se quer colocar algum acessório, pode ser um tassel aqui do lado. Aqui
Você pode optar nesse meio de colocar um botão, tanto aqui na parte de dentro, como você pode utilizar aqueles botões aqui na parte de fora. Coloca também a sua etiqueta e a peça vai estar concluída. A respeito aqui da combinação de cores, que eu esqueci de falar, mas eu fiz as 4 primeiras carreiras com azul, 6 carreiras de branco, 2 carreiras de azul, 6 carreiras de branco, mais 2 carreiras de azul e o restante eu fiz de branco. Mas você vai utilizar o padrão de cores da sua preferência. Você pode fazer inclusive essa peça com sobras de fio e deixar a peça bem colorida. Aí vai da sua preferência. Essa peça ela ficou com a largura de 33 centímetros. Dessa ponta, essa outra. Mas você pode fazer maior, que é um tamanho pequeno. Contando aqui do ponto central, onde eu comecei a peça, até o começo da alça, ela ficou com 38 centímetros. Mas você pode fazer mais carreiras para deixar essa parte aqui maior. E se contar desse ponto até a ponta da alça esticada, ela ficou com 65 centímetros. O tamanho da alça você vai decidir, de acordo com o tamanho que você preferir. Eu fiz com 90 correntinhas, mas você pode fazer com mais e com menos. Você tem que testar qual o tamanho que você quer. Então a peça ela fica assim. Você pode trabalhar também com o fio náutico para produzir essa peça, com o mesmo passo a passo. Olha só, aqui é uma sugestão. Aqui eu costurei esse botão, um botão grande, transparente. Você pode utilizar qualquer tipo de botão aqui. Inclusive botões de madeira fica muito bonito também. Você pode também fazer os botões aqui por dentro, botão de imã. Mas essa daqui é uma sugestão, que também fica muito bom. Então eu costurei o botão. Para prender, eu faço da seguinte forma. Aqui eu coloquei ele exatamente no ponto do meio, onde tem os pontos altos fechados juntos. Então, aqui nessa carreira só de meio ponto alto, eu costurei esse botão. Desse lado aqui, também no mesmo ponto, onde eu tenho os pontos altos fechados juntos, aqui é o ponto do meio. Aqui eu vou colocar o fio branco. Faço a laçada inicial. E aqui nessa posição mesmo, eu venho para o ponto do meio, passo a agulha por dentro dele, vou puxar a laçada, faço um ponto baixíssimo, forma aqui uma correntinha. Faço mais 14 correntinhas. Essa quantidade de correntinhas vai depender de onde o botão aqui está fixo. Então você vai fazer um cordão de correntinhas e vai prender com um ponto baixíssimo no mesmo ponto onde você começou, onde você prendeu o fio. E aí você testa se o cordão de correntinhas vai ou não prender aqui o botão. Aqui eu fiz o cordão de correntinhas, venho no mesmo ponto onde eu prendi o fio e faço um ponto baixíssimo. Então essa alça aqui, de 15 correntinhas, ela foi feita para prender aqui nesse botão. Então você vai verificar quantas correntinhas de fato você precisa, porque aqui vai depender de onde o botão está. Se você colocar ele mais para baixo, você vai precisar de mais correntinhas. Depende também do tamanho do botão. Então a quantidade de correntinhas que você vai utilizar aqui vai depender se vai fechar ou não aqui nesse botão. Deu certo, alcançar a quantidade que você quer, então você faz um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Você vai virar a peça para o outro lado e aqui em cada correntinha você vai fazer um ponto baixíssimo. É um ponto baixíssimo em cada correntinha de base. Aí depois é só cortar o fio e fazer o arremate. Você vai revestir toda essa corda de correntinhas com os pontos baixíssimos. Então aqui eu fiz os pontos baixíssimos, cortei o fio e fiz o arremate. Então a peça ela fica assim. Uma dica que eu dou é fazer esse cordão aqui de correntinhas com um fio de espessura menor, que ele fica mais discreto. Mas não tem problema fazer com o mesmo fio, também dá certo. Agora a peça está finalizada, se você quiser, você pode também colocar acessórios aqui,
coloca a sua etiqueta e a peça ela fica assim. Aqui é um tamanho médio, você pode fazer maior. Pode utilizar também o fio náutico, que fica muito bom. Mas é como eu disse, é uma peça econômica, você pode fazer com sobras de fios. Pode fazer com a cor que você quiser. Então eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.